Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Oremos. Senhor nosso Pai, estamos com a Tua Bíblia, com a Tua Palavra aberta, e carecemos do Teu Espírito, Pai, para entendermos o que ela fala conosco nesta manhã. Que nós possamos entender de fato o que a Tua Palavra nos fala, Pai, capacitados pelo Teu Santo Espírito, Pai. É o que nós te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse texto que acabamos de ler, ele vai falar sobre exemplos de fé. E diz a letra de uma famosa música popular brasileira que diz: andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Mas qual é o tipo de fé que não falha? Quais as características de uma fé que não falha? Aqui nós vemos, nesse capítulo 11, ele começa, o autor da Epístola aos Hebreus, começa falando sobre o que é fé. Ele começa no versículo 1 falando que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E depois, no versículo 2, ele vai falar: pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, nesse capítulo, o autor começa a demonstrar a fé através da história, começando por Abel, que foi no versículo 4 que nós lemos. Ele vai passar pelos patriarcas, a partir do versículo 8, ele vai falar sobre a libertação do povo da escravidão no Egito, vai falar da conquista de Canaã, vai falar sobre os juízes, sobre o rei Davi, e vai chegar até aos discípulos. E aqui nós vamos ver destacadamente 3 características da fé, baseado nos 3 primeiros personagens que ele vai citar: Abel, Enoque e Noé, que nos ensinam o tipo de fé que não falha. Podemos, portanto, aprender com a fé expressa pelo modo de vida desses 3 personagens bíblicos, o que nos leva a ser dignos, o que os levaram a ser dignos de serem citados como exemplos de terem agradado a Deus. Nós não sabemos quem foi o autor dessa epístola aos Hebreus. Alguns acham que foi Paulo, outros acham que foi Apolo, outros acham que foi Barnabé, Lucas e não tem um consenso, e a Bíblia também não nos deixa claro quem foi o autor dessa epístola. Mas uma coisa é certa: o autor dessa epístola aos Hebreus, para ele era familiar, ele tinha muita familiaridade com o sacerdócio levítico e com o sistema sacrificial. E essa epístola
provavelmente ela era destinada a uma comunidade de hebreus. E essa comunidade de hebreus estava enfrentando ou provavelmente passando por perseguição. A geração de hebreus que estava recebendo essa epístola teve contato com os sacrifícios levíticos. Em contrapartida, os judeus da dispersão, que tinham saído já de Jerusalém, eles tinham substituído o templo pelas sinagogas. O autor dessa epístola vai enfatizar que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios levíticos. Para os judeus, Abel, Enoque e Noé eram heróis. Vários livros apócrifos que para nós não têm efeito, não têm inspiração, mas são históricos, e como históricos são interessantes, relatam justamente isso. Macabeus, Ascensão de Isaías, Apocalipse de Moisés, citam Abel, Enoque e Noé como heróis. Para os gregos, na sua mitologia, como já falado, os cristãos já haviam sido dispersos, muitos já tinham contato com a cultura grega. Para os gregos, na sua mitologia, Abel substituiu a Minos como juiz humano dos mortos. A maioria dos judeus helenizados identificava Enoque como Atlas. Os essênios glorificavam Enoque como o santo mais justo e que não havia morrido. Noé também era o herói reconhecido, renomado. Os hebreus que receberam essa epístola, então, sabiam da história dos seus antepassados. Eram pessoas familiarizadas não só com a história dos seus antepassados, Abel, Enoque, Noé, mas também familiarizados com o templo e com a sinagoga. Então, nessa manhã, nós queremos falar sobre o tipo de fé que agrada a Deus. Quais são os tipos de fé? Qual é o tipo de fé baseado nesses três personagens que nós podemos destacar que agrada a Deus? A gente já viu que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas as características de uma fé genuína, mas quais as características de uma fé genuína que agrada a Deus? Veremos três características de uma fé genuína. Uma fé, em primeiro lugar, sacrificial. Em segundo lugar, uma fé relacional. Em terceiro lugar, uma fé servil. E nós podemos ver que em Cristo nós podemos ter esta fé, pois a sua vida encarnada foi sacrificial, relacional e servil, tornando-se assim modelo por excelência a nós. Então vamos ao nosso primeiro ponto, uma fé sacrificial. Versículo 4. A história de Abel nós podemos ver em Gênesis 4:4. Abra sua Bíblia em Gênesis 4:4. Diz assim a palavra de Deus: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então nós vemos aqui em Gênesis que Abel ofereceu o sacrifício das primícias de seus rebanhos e que Deus se agradou das suas ofertas. Em Gênesis não é retratado que o sacrifício dele tenha sido pela fé, ou que sugere que a aceitação do sacrifício de Abel por Deus tem a ver com o que sugere que a aceitação do sacrifício de Abel por Deus tem a ver com seu estilo de vida e atitude. O autor de Hebreus nos diz aqui no versículo 4 que o sacrifício dele foi mais excelente e que ele obteve testemunho de ser justo, e tudo isto pela fé. Logo,
vemos que o autor de Hebreus tinha em mente que o excelente testemunho que ele cita aqui ligava-se à sua fé, refletida em seu estilo de vida e atitude. Enfim, uma pessoa que viveu pela fé. O autor de Hebreus está impressionado pelo caráter da fé de Abel. E é por meio desta fé que, mesmo morto, Abel ainda fala. A morte não pode deter a mensagem da fé. A justiça proveniente da fé parece consistir com uma atitude mental correta, aprovada por Deus. Portanto, devemos seguir o exemplo de Abel e ter uma atitude e estilo de vida que reflita a fé que possuímos em Cristo. Conforme o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Cristo é o nosso maior exemplo, pois o seu sacrifício foi superior e definitivo, conforme o próprio autor de Hebreus nos fala no capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Notemos aqui, nesse versículo 24 do capítulo 12, duas palavras em específico: mediador e aliança. Mediador vem do grego mesites, que significa intermediador. Jesus é o mediador da nova aliança, ativada por ele por meio de seu sacrifício na cruz. Hoje, ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E aliança, do grego diateque, que significa vontade, acordo, testamento. Assim como o conteúdo de um testamento entra em vigor quando uma pessoa morre, também a morte de Cristo iniciou a nova aliança que nos liberta da escravidão da primeira aliança. Então, o exemplo de fé de Abel é uma fé sacrificial. O nosso segundo ponto é uma fé relacional, que nós vemos no versículo 5. E aqui no versículo 5 nós temos Enoque. E Enoque é um personagem que nós temos pouca referência, pouco conhecido e que nós temos pouca referência. A história de Enoque ocupa apenas 4 versículos na Bíblia. Em Gênesis capítulo 5, do versículo 21 a 24, está a história de Enoque. É interessante notar, vamos lá em Gênesis 5, versículos 21 a 24. Gênesis 5, 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. É interessante nesse texto que eu falei, que é um dos menores relatos sobre um personagem bíblico, que ocupa apenas 4 versículos, e 2 versículos falam somente da questão da idade de Enoque e de quem ele tinha gerado. E os 2 versículos principais falam, que é o versículo 22 e 24, diz que andou Enoque com Deus, e depois andou Enoque com Deus novamente, e já não era, porque Deus o tomou para si. É interessante notar que no versículo 22, quando diz que Enoque andou com Deus, isto significa que ele teve uma comunhão íntima com Deus, e não apenas uma vida piedosa. Somente um homem de fé poderia usufruir
de uma vida de intimidade com Deus. Apesar da corrupção das pessoas do seu tempo, vemos aqui no texto de Hebreus que o autor descreve a Enoque como tendo agradado a Deus. Isto é, agradar a Deus é a norma da adoração apropriada. O próprio autor de Hebreus nos ordena no capítulo 12, versículo 28, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Isto vem de um conhecimento de quem é Deus. Fazendo coro, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isto é, significando que o sacrifício que nos resta é o de uma vida de gratidão a Deus com todo o nosso corpo, implicando assim todo o nosso ser. Deus é um Deus relacional e por isso busca que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade em todos os cantos da terra. Somos nós, criaturas que temos o privilégio de adorar a Deus e cumprir nosso propósito, sendo assim testemunhas da nossa fé aos que nos cercam. Então, nós podemos ver pela vida de Enoque uma vida de fé relacional com Deus. Nós vemos com Abel uma fé sacrificial, com Enoque uma fé relacional, e nós podemos ver com Noé uma fé servil. No versículo 7 vai nos dizer que Noé, o testemunho de fé de Noé, que obedeceu a Deus, construindo, portanto, sendo um servo servil, uma arca. É interessante que a fé de Noé é uma fé servil, construir uma arca, falar para o povo que haveria um dilúvio, sendo que não havia chovido até então, é uma questão realmente de muita fé. Então ele construiu uma arca, sendo um servo servil, para livramento dele e de sua família, de algo que nunca havia acontecido, chuva sobre a terra. Em Gênesis 6, nós temos a história de Noé. No versículo 9 do capítulo 6 de Gênesis, nos diz que ele era justo, íntegro e andava com Deus. A combinação de íntegro e justo sugere que Noé estava inteiramente comprometido com a justiça. No versículo 14 desse capítulo 6 de Gênesis, vemos Deus ordenando a construção da arca. Faze. E Noé, obediente, cumpre e faz a arca conforme Deus lhe ordenara. O autor de Hebreus nos declara que a fé de Noé era de temor a Deus. Noé tinha um temor piedoso, ligado a uma obediência aos mandamentos específicos de Deus acerca da arca. A arca era evidência visível de sua fé perante os seus contemporâneos zombadores e blasfemos. Noé tinha uma fé ativa. Cristo é nosso exemplo maior de servo servil. O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 2, de 6 a 8, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tal como Cristo, devemos ter uma vida de
serviço ao nosso Deus. Concluindo, a fé do autor da música citada no início está em coisas que falham, que não se sustentam. A nossa fé deve estar em Cristo, em quem não há variação de mudança. Como diz o hino, firmeza na fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. O autor de Hebreus encerra o capítulo 11 com a seguinte afirmação no versículo 39. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Será que temos tido bom testemunho de nossa fé perante aqueles que nos cercam? Temos nós uma vida de sacrifício, de relacionamento e de serviço a Deus? Ou será que a nossa fé não tem sido tão impactante? O autor de Hebreus começa o capítulo seguinte, o capítulo 12, nos dizendo nos versículos 1 e 2: Portanto, também nós vimos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Precisamos, pois, nos desembaraçar das coisas que nos prendem e testemunhar com ousadia a nossa fé, tendo nossos olhos fitos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos ajude a sermos verdadeiras testemunhas através de nossa fé e que possamos, assim, ter uma vida que agrade a Deus, obtendo bom testemunho perante Ele. Algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, nosso estilo de vida e atitudes refletem a fé em Cristo? Temos sido referências de vida e atitude para aqueles que nos cercam? Eles têm se espelhado em nós, tal como nós devemos nos espelhar em Cristo e refleti-lo? Segundo, nossa fé e comunhão com Deus tem sido de uma vida relacional, em que buscamos a presença de Deus? Temos tido tempo com Deus através de devocionais e do culto doméstico? E terceiro, nossa fé é uma fé de serviço a Deus? Temos obedecido a Deus e as suas ordenanças? Temos pregado, pois foi a última ordenança que Cristo nos deixou, fazendo assim novos discípulos de Deus? Que Deus nos abençoe e torne a nossa fé realmente uma fé operosa. Amém.